Nessa primeira lição, nós vamos pedir para o aluno colocar a unidade correspondente aqui. Aí nós vamos colocar, só que a unidade só pode ir até 9. Se passou de 9 é dezena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se deu 10 é dezena. Aí ele vai ter que trocar por uma dezena, tá? Porque ali só pode ter unidade. Então tá, então aqui seria 5 unidades, tá? Então eu transformei aquele material nesse material aqui, né? Em 5 unidades. Foi pedir para ele, foi só unidade. Então tá aqui 5, certo? Aí ficou ali. Aí eu dou outra quantidade para ele transformar. Aí dou mais essa quantidade aqui para ele colocar na unidade. O que ele vai colocar na unidade? Não sabe. Então segue a regra. Ele vai contar até sobrar menos de 10, ou seja, de 0 a 9 ele pode colocar aqui. Se passar de 9 é dezena, aí ele troca pela dezena e põe ali, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É como se ele fosse ao banco. Ele vai ao banco e troca, né? Trocou por uma dezena, que é a mesma quantidade, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Troca de novo, que só pode ter até 9, né? A gente sabe, certo? Então tá aqui. É a mesma quantidade. Então o que eu vou colocar na unidade? 2, certo? Tá, e vai para dezena, vai para lá. Aí eu recebo outra quantidade. O aluno pegou outra quantidade e colocou aqui. Vamos colocar na unidade. O que nós vamos colocar na unidade? Só podemos colocar na unidade até 9. Se passou de 9, deu 10, troca pela dezena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uma dezena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Duas dezenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 dezenas. Vou trocar por 3 dezenas. Então, troco todo esse material por 3 dezenas. Tá aqui, ó. Troquei. Então sobrou 3 dezenas. Ou seja, unidade não teve nenhuma. Nós não tivemos unidade. Então vai ser 0, né? Então seria isso aqui que a gente colocaria. 0, né? Aí o aluno pegou outra quantidade para ele colocar na unidade, tá? Ele vai... Tem muitas, então ele não pode colocar tudo aqui. Ele tem que transformar. Aí qual é a regra? É contar até 10 e fazendo a troca até sobrar menos de 10. De 0 a 9, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uma dezena aqui, vai ser uma dezena, aqui tem unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Né? 3 dezenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, 3 dezenas que eu tenho que trocar. Essas 3 aqui, né? E tirar essas daí. Substituir pela dezena. E agora eu vou colocar aqui, eu colocaria 6. Então eu faria isso, colocaria 6. A resposta que eu procurava era essa, tá? Para saber quantas unidades eu colocaria ali. Muito bem. Então, aí eu recebi essa quantidade. Agora eu recebi essa quantidade aqui, né? Eu tenho essa quantidade aqui para colocar ali, né? Eu tenho essa quantidade e eu tenho tudo isso aqui para colocar ali. O que eu vou fazer? A regra é a mesma, tá? A regra é a mesma. Unidade eu só posso colocar até 9. Faça a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Duas dezenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu tenho duas dezenas que eu tenho que trocar e colocar, porque aqui eu vou colocar só na unidade. Troquei, botei aqui, ó, tiro, né? Aí vou colocar aqui 9, né? Que é o que está pedindo, que a unidade é 9.
Então eu coloco 9, aqui seria 9, substituo pelo algarismo, tá? Seria isso, essa seria a resposta. Mas é o que acontece, aí eu tenho essa quantidade de dezena, dezena eu vou colocar aqui, a regra é a mesma. Eu só posso colocar até 9 dezenas, porque quando dá 10 dezenas é uma centena, então não é mais dezena, transforma-se em centena. Então, vou fazer a mesma coisa, que eu tenho 9 unidades, né? E aqui eu vou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando dá 10, eu toco pela unidade maior seguinte, que seria a centena. Então tá aqui, uma unidade de centena. Isso aqui já não faz parte mais. Que agora eu vou colocar... Esse aqui é outra coisa, é centena. Então o que sobrou foi 3 dezenas. Então eu só colocaria aqui. E pronto, o que me foi pedido foi isso. Aí se me pediram para eu colocar centena, que for o que sobrou, que é esse aqui, eu colocaria aqui. Certo? Então seria mais ou menos isso. Aí aqui eu vou fazer uma substituição do material dourado pelos algarismos, né? Aqui tem 3 e aqui tem 1. É assim.